O Irã busca alternativas no leste para driblar o bloqueio naval dos Estados Unidos em seus portos. Uma alta funcionária do comércio iraniano diz que Teherã está explorando o uso de Karachi e Gwadar, no Paquistão, como centros para reexportar produtos iranianos para outros mercados. O Paquistão também poderia fornecer ao Irã produtos essenciais e materiais industriais. Lembre-se, o Paquistão tem mediada entre Estados Unidos e Irã, e alguns criticam o possível jogo duplo de Islamabad. Se essa proposta se concretizar, o Paquistão pode sofrer pressão política ou sanções secundárias de Washington. No estúdio, nosso correspondente da I24 News, Bilal Sladin, discute o assunto. Bilal, o que isso significaria? Mercadorias cruzariam a fronteira para o Paquistão e depois sairiam. Mas qual risco o Paquistão corre ao permitir isso? Sim, bem, as mercadorias de que estamos falando aqui são apenas mercadorias. Não estamos falando de petróleo. Isso precisa ficar claro aqui, porque se compararmos, por exemplo, um petroleiro com caminhões, um petroleiro transporta 2 milhões de barris de petróleo, enquanto seriam necessários de 8 a 10 mil caminhões para transportar essa quantidade de barris. Então, trata-se exclusivamente de mercadorias. E isso é muito importante para toda a discussão, porque os americanos tratam as mercadorias não militares e não relacionadas ao petróleo de forma diferente de como tratam aquelas que realmente ajudam o regime iraniano. Então, os paquistaneses estão correndo o risco de sanções secundárias, claro, mas não estamos falando do Paquistão como um país inteiro, e sim de bancos e empresas paquistanesas. E claro, os laços diplomáticos com Washington podem ser gravemente afetados. Isso não é algo trivial no Paquistão. Os Estados Unidos estão ajudando eles com o empréstimo do FMI, por exemplo. Eles estão ajudando nas atividades de combate ao terrorismo. E com certeza, os laços de defesa entre os dois países são algo importante para o Paquistão. E precisamos lembrar também que a estrada entre a fronteira iraniana e Gwadar e Karachi também passa por essa região do Baluchistão, tanto no Irã quanto no Paquistão, que é uma região separatista, uma região que sempre foi muito problemática em termos de segurança. E esse é mais um risco. E por último, mas mais importante para o Paquistão neste momento, a questão do mediador. Os paquistaneses querem que o mediador seja neutro. Se os americanos perceberem que isso é demais e que eles estão ajudando os iranianos a realmente contornar o bloqueio, então o cenário com os americanos será diferente e a forma como eles vão lidar com toda essa questão da mediação também mudará. Muitos riscos. Balig, o que realmente traria benefícios ao Paquistão se seguissem com isso? Quais os prós? Bem, antes de tudo, o porto de Gwadar, por exemplo, movimentou apenas 8.400 unidades de carga em 2025. Isso é uma quantidade muito pequena. Eles precisam ativar o porto e, claro, ganhar dinheiro com isso e justificar, obviamente, o investimento nesse porto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu posso pensar é a influência que eles terão em 3 níveis diferentes aqui. Sobre os iranianos, eles estão fazendo um favor para eles como vizinhos. E, claro, com os americanos aqui, eles podem usar isso como uma carta na manga. E também os chineses, porque lembramos que a China é quem realmente está operando esse porto. A empresa que o administra pertence ao Estado chinês. E isso é, claro, mais uma vantagem que eles podem ter. Então, no geral, isso é a única coisa que eu consigo pensar. Mas, novamente, essa é apenas uma área cinzenta em que eles conseguem se manter abaixo do limite para não serem sancionados pelos americanos. E isso será benéfico para eles, economicamente, e também um pouco diplomaticamente com os chineses e os iranianos. Bem, você citou a China. Há chance de a China estar envolvida indiretamente, já que é dona do porto? Bem, a empresa chinesa pode ter, você sabe, uma negação plausível, afinal de contas, porque eles podem simplesmente fechar os olhos para isso, enquanto os paquistaneses, as empresas, os prestadores de serviço, os bancos facilitam isso. Novamente, uma área cinzenta aqui. Mas eles estarão expostos em algum nível às sanções americanas, algo que eles, é claro, querem evitar. Mas essas empresas, as empresas e os prestadores de serviços chineses, serão os últimos que os americanos vão sancionar, pois precisam deles em outros locais. Eles sabem que, se as sanções vierem, vão atingir primeiro as entidades paquistanesas e não as chinesas. Portanto, por enquanto, se isso ocorrer, na verdade,
Eles vão contar com a negação plausível, como dissemos, como falamos, e claro, o benefício que eles podem obter com isso. Certo, Bilal. Obrigada pela análise aprofundada e pelo detalhamento do que podemos esperar ver em alguns desses portos paquistaneses. Agradeço. Obrigada.